queria começar, antes de mais, por dar os parabéns aos organizadores, mas em especial à doutora Sofia Carvalho e ao Dr. Pedro Vistas, meus brilhantes alunos também na Universidade Católica, por este tão oportuno reencontro científico que inicia um triângulo de comemorações sobre Pascoais, e outro, sim, agradecer o convite para subir esta escada, que aceitei com gosto, a escada não me leva ao patíbulo, embora inconsideradamente, dado o horror de coisas que na rua e nas vielas não tenha nada ali. Quero depois cumprimentar especialmente a mesa, o professor Miguel Real, o professor Pedro Martins, e ambos não levarão a mal que eu sublinho com muito gosto pessoal a presença entre nós de um grande mestre da cultura portuguesa, como é o professor Guilherme Gomes, trato por professor porque ele professa, e por isso eu trato por um dia damos o honoris causa. Um dos nossos mais finos e atentos leitores de Santo Agostinho, como Teixeira Pascoais. Não posso deixar de sublinhar o quanto me alega a sua presença aqui e dizer que foi ele, através da introdução, o meu primeiro exagugo ao Santo Agostinho Teixeira Pascoais, em 1995. E já que estes encontros aqui são também oportunidades para reconhecer as lições dos mestres, quero associar aqui o professor Costa Freitas, do UCP. Foi ele, em 1995, logo no primeiro ano que comecei a ser seu assistente da Católica, lecionar a filosofia medieval mesmo com ele, que me disse, leia o Santo Agostinho Teixeira de Pascoais. Leia o Santo Agostinho. Fui ler e comecei, evidentemente, pela introdução ao pensamento de Santo Agostinho, do professor Miranda Gomes, pelo que é justo pagar hoje, hic et nunc, essa dívida. Como dizia Bernard de Chartres, nós esse quasi nanos gigantium, numeres incidentes. Somos anões, nós somos gigantes, e tenho muito gosto de estar a seu lado neste livro. Evidentemente que é assim, em 20 minutos quase inúteis, diria para estar aqui, pode dizer muito pouco. E como disse, eu vou só abordar um ponto. Eu escrevi muitas páginas, enfim, algumas quase 20 páginas, que é muito pouco o que tenho aqui. E só vou a um ponto, simplesmente. Os outros podemos, de facto, eu estive aqui a ouvir, estava em pulgas por muitas intervenções, mas é preciso nós contermos. Só vou fazer uma pergunta como primeiro ponto, e é a única coisa que vou tratar. Se será a tortura um bom método de acesso a uma autobiografia íntima? Se é tortura. Enfim, em 1995, comecei a ler a obra. Devo dizer que a impressão dos primeiros capítulos foi bastante estranha. Parecia-me que Teixeira de Pascoais estava a falar de tudo menos de Santo Agostinho. Foi lentamente que comecei a compreender os ângulos de aproximação deste torturador de santos. Quero deixar claro, diante deste dito auditório, que não sou um acurado exegeta das ópera ómnia do poeta Maranos, nem domino grande parte da abundante bibliografia que existe sobre o seu pensamento, como já vi, muitas pessoas dominam e muito bem. Sou assim também apenas um leitor entre a ruela, diríamos, lamacenta da ignorância e a escada com que busco subir a serra, neste caso a Serra da Estrela, para alcançar um pouco mais de luz. Portanto, devo dizer que não domino porque não quero dominar nada, porque conhecer é cognoscer, é conhecer e não dominar. Enfim, podia dizer só apenas uma amador. Por isso, devo dizer que a leitura de Santo Agostinho, nessa altura, me levou muito tempo, porque de vez em quando eu parava para sorver lentamente certas frases, certos versos escritos como o Protegmas, por exemplo, página 149, o poema é a morada ou jazigo do poeta. Versos como que lavrados de propósito para mim, para me fazer pensar e não apenas deleitar. E outras vezes parava eu pelas altas serranias beirantes para discutir com ele próprio, com o autor. É que eu, em 1995, como aqueles leitores que haviam comprado logo em 1944, isto é, as Confissões, 3 anos depois da primeira tradução para português das Confissões, no ano em que foram publicadas as Pequenas Confissões do grande santo pecador, histórico, provavelmente, Teixeira de Pascoais deveria também conhecer, tal como o Délio do Arbítrio, porque há referências diretas. Também eu estava à espera de encontrar a piedosa geografia, a Via do Santo, como aliás foi bem notório aqui no que disse o professor Miranda Gomes. Assim, lidas não ainda muitas páginas, já eu me interrogava sobre esta leitura inesperada, estranha, oblíqua, que me tinha aqui nas mãos,
quais vieses de torturador experiente e requintado, que sabe exatamente onde encontrar os pontos fracos da vítima, nos lugares mais recônditos e inesperados. E foi compreendendo que o carrasco poeta só podia saber que era ali mesmo, naquele entalhe, naquela incisão minuciosa onde outros não iriam tatear, por ser também ele uma torturada alma irmã gêmea do torturado. Ou antes, nas páginas 208 e 301, diz ele que foi ele próprio que foi perseguido por Agostinho, foi torturado antecipadamente pelo Agostinho das Confissões, diz ele, persegue-me o retrato de Agostinho. Fim de citação. Há assim uma complexa relação de fratria e de conflito entre Pascoais e o filho de Mónica, relação que nos faz lembrar o velho mito de origem da noite e do dia, no mitraísmo iraniano, onde o conde Iblis, o príncipe das trevas, e Arimã, o senhor da luz, eram afinal irmãos de sangue, gerados e dados à luz pelo mesmo Deus, Zurvan, aquém do bem e do mal, diríamos assim, tendo cada um deles saído do seu ombro, um do ombro direito, outro do ombro esquerdo, qual anjo bom e qual anjo mau. A este propósito, não afirma Pascoais, passo por cima das páginas, que cito, o universo é uma construção das duas testas do Criador. Não assumiria ele aqui, o poeta, o papel dessas outras facetas sinistras e demoníacas do Zurvan Canídeo, que são certas representações de Zurvan, desse Deus antes do bem e do mal, direita e esquerda? Quem sou eu? Pergunta-se ele. E responde logo, página 212. Um simples Pascoais, mísero cão, só osso, e sem um osso, a uivar heresias na solidão. Confesso que demorei algum tempo até formular o que me parece ser o princípio hermenêutico das pertensas biografias de Pascoais, pelo menos neste caso das Confissões. Não são os textos escritos dos visados o que mais importa. Estes textos são mediações de superfície para descer mais fundo às experiências e às contradições da vida que os geraram. Podemos dizer que aqui está muito longe e muito perto da hermenêutica ricardiana. Cito, ouvir Agostinho, e não tanto ler, diz Pascoais. Agostinho é um autor audível. Assim, a seta que vai direto ao coração de Pascoais ou de Paulo, Jerónimo, Napoleão, Camilo, ou neste caso ao de Agostinho, é menos aquilo que eles escreveram, ou o que outros deles redigiram, ou ainda o que outros disseram sobre o que todos tinham escrito, etc, etc, etc. Nessa espécie de espiral hermenêutica inútil e sem fim, livros sobre livros, sobre livros, sobre livros, do que aquilo que todos experienciaram em carne viva. A hermenêutica empática, contudo, como é sabido, tem os seus limites e perigos. E um deles é poder instrumentalizar ou agenciar os textos, torturá-los no torcular, em latim, até dizerem aquilo que nós queremos que eles digam. E num caso ou noutro, parece-me Pascoais vai longe demais do que apenas torturar, chegando de alguma maneira a reconfigurar, se não mesmo desfigurar, o rosto de Agostinho. Falaremos disso um pouco mais à frente. Não há dúvida de que um texto pode ser muitas vezes mais uma peneira a velar do que um espelho a refletir. Quando se expõe à luz o esqueleto da alma, isto é, quem escreve nas Confissões, e este de Agostinho em especial, cria-se sempre zonas de sombra, precisamente por se lançar luz noutras zonas. É muito legítimo procurar nessa penumbra, nos interstícios, nos intervalos do texto, no hipotexto, nos silêncios, hesitações, aporias, enfim. Ou seja, buscar naquilo que o penitente não disse, nem desdisse, mas simplesmente calou. E, de facto, existem muitos silêncios nas Confissões. Compreende-se, então, que aquilo que pode aproximar Teixeira de Pascoais dos seus biografados é a mesma condição humana a latejar, diríamos, aromas de luz e de lama, confrontada com dramas existenciais semelhantes. Agostinho confessa nas Confissões, a propósito do roubo das peras que tantas vezes, 5, 6 vezes, 7 vezes que ele refere, que o mal parecia brotar da minha substância, diz-nos Agostinho. E, portanto, podíamos dizer que, confrontadas com dramas existenciais semelhantes, com o desencontro de emoções e desejos do anjo e demónio, de besta e de homem, com as mesmas interrogações humanas, filosóficas, religiosas, etc. Sim. Pergunta Teixeira de Pascoais. Quem é o Dom Quixote ou Cervantes? Página 155. E respondeu Dom Quixote. O teu autorretrato, porque tu és homem como São Paulo. Podemos depois perguntar também. Quem é o teu Agostinho ou Pascoais? Será o teu autorretrato, uma vez que tu também és um atormentado que é um filho de Mónica?
De facto, há neste livro interrogações com pernas que crucificam o homem enquanto tal. De Agostinho, Pascoais e nossas, por exemplo. Algumas interrogações do texto. Porquê é que nós desconfiamos uns dos outros? De onde vem a crueldade das crianças? Porquê é que Deus, se é bom, criou um mundo mau? Para que o universo? Para que a humanidade? E depois, quem sou eu? Quem sou eu? Repetido, quem sou eu? Quem sou eu? Página 244. Assim, convivendo com estas questões, também a recente releitura para estes quase dispensáveis 20 minutos, espero que a ausência da nossa querida colega, minha professora, permita uma bonomia do nosso moderador, do nosso imoderador, agradeço que seja imoderador. Essa leitura recente também se alongou por vários meses. Confesso que gosto de me perder entre os pinhais da serra, ouvir o vento assobiar na caruma, como Pascoais entardinhado, dizendo que, e cito, o meu destino é errar na oriental praia lusitana, a falar sozinho com sombra, 184. E nesta recente releitura, confirmei o que já tinha concluído então. Que Pascoais não quer de modo nenhum compreender e muito menos explicar Agostinho. Explicar, diz ele, que expliquem os académicos. Cito, esses roxinóis depenados que destroem a poesia, página 188. Portanto, não explicar Agostinho. E muito menos os vários Agostinhos. Mas isso não quer dizer que não o julgue ele próprio e até com bastante rigor. Este texto acaba por ser, finalmente, uma teologia moral, ou um juízo moral, diríamos, muito ao jeito de Pascoais, apenas sobre um curtíssimo período de vida do filho de Mónica. De facto, logo depois da conversão, Agostinho tornou-se desinteressante para o autor. Com o doutor, o bispo, o teólogo e até mesmo com o filósofo, não há irmandade possível. Só há irmandade com o poeta atormentado, com o paradoxo do moço. Trata-os assim com bonomia, mas profundamente irónica, sarcástica, corrosiva, torturizando-os e martirizando-os até não mais. Escutamos Pascoais logo depois de ter citado um trecho do De Libero Arbítrio, onde Agostinho, antimaniqueu, tenta compaginar o livre-arbítrio da vontade humana, portanto, a liberdade, com a presciência divina que ele recebe como fatalidade. Sim. Os teólogos falam em nome da divindade. Entrevistam-na e redigem depois para nós a conversa palpitante. É como se ouvíssemos falar ao entrevistado. E por isso me deleito na leitura dos teólogos ou antes, na audição dos mesmos. Escrevendo, falam em voz alta como se tivessem na boca a voz de Deus. Telemóvel, sempre em linha direta. É por isso que conclui que Deus foge dos teólogos. Fim de citação. Que tremenda mordacidade. A crítica cáustica vai, de facto, como uma seta ao coração da retórica agostiniana que, no imenso teatro do eu, encena magistralmente, com propósitos pastorais claríssimos, basta ler o livro dessas confissões, esse diálogo íntimo entre a alma e Deus, center, semel, etc. Tendo-nos sempre nós como espectadores, criando-nos como voyeurs, quase diríamos assim. E a análise que alguns psicanalistas farão depois, psicanalizando as confissões, há bastante, fala já antes o poeta com ácido humor, muito parecido, aliás, ao ácido do anticristo que saía dos cumes de Sils Maria. Em certa passagem da obra, a selvageria, entre aspas, arrepanhada deste outro Bergsteiger do Marão, leva-o a insurgir-se contra todas as celas e grades da moralina. E afirma ele na página 172. Todo o limite cheira a dogma e a gaiola, e é o desespero das asas. Fim de citação. Os ais pessimistas da religião cristã procuraram lenitivos, gerando perfis muito diferentes. Os Paulos, os Agostinhos, Tomás de Aquinos, etc. Mas ímpar e acima de todos, eis aí Francisco de Assis. E é neste contexto que ele faz uma longa referência a Agostinho, onde se evidencia claramente o que acima dissemos. Que Pascoais não quer compreender Agostinho como tal, o seu percurso, a sua evolução, com objetos de estudo, diríamos, autobiográficos. Com efeito, a evolução intelectual e espiritual de Agostinho vai de quietude à paz. Donec requiescat in te, é como começam as confissões. Mas não há, nem pode haver paz, nem resgate possível dizer Pascoais. Só expiação. Não é, pois, a verdade subjetiva da experiência de Agostinho, a pertença à adequação entre o que pensou, sentiu, disse e fez, aquilo de que Pascoais cuida. Não é a retórica do bispo das muitas palavras da Trinitate 15, do doutor da graça, que lhe interessa propriamente. Ele até brinca com Agostinho, dizendo só Agostinho faria o milagre de casar a graça com o doutor. Prefiro o doutor da graça ao dos anjos, claro, Rangel. Embora entre a palavra graça e o vocábulo doutor
existam milhares e milhares de léguas de mau gosto. Fim de citação. Não é, portanto, esse doutor da graça, o bispo, mas fascina-no antes o jovem ladrão de peras. Cita tantas vezes que refere o jovem ladrão de peras. O espanto do adolescente a quem morreu um amigo íntimo. Magna questa-me facto sum, tornei para mim uma imensa questão. O fogoso estudante de 16 anos que, para acalmar o fogo sexual, se amanceba com uma concubina, à qual com 17 anos faz um filho. O amante arrebatado dos espetáculos teatrais, o transeunte noctívago pelas vielas esconsas e tugúrios de Cartago, o jovem professor desiludido com os seus alunos, fugitivo da mãe, Mónica, que nunca desiste dele, da concubina e do filho, e vai para Roma. Enfim, magnetiza o herético maniqueu, o desesperado invocando de Deus a graça da conversão, mas Agostinho, para amanhã, hoje ainda não. E exclama Pascoais: que duelo a mocidade de Agostinho, que duelo, que duelo. Seduzem-no, pois, este Agostinho paradoxo, feito de lágrimas e estrelas, de gritos de alma, coerências pensantes, aporias vividas. Cito: as lágrimas são gritos liquefeitos e os gritos acesos são as estrelas. Enfim, fica fascinado pelo Agostinho glória e escória do universo, se quiséssemos pensar como Pascal. E continua. Em Agostinho, a inteligência filosófica temperava-lhe a expansão da inspiração e punha-lhe uma ligeira sombra de incerteza nos seus ímpetos luminosos. Hesitou durante algum tempo em ter heresia maniqueia e o dogma católico. Perseguiam a tremenda interrogação. Como é que um Deus bom pode criar um mundo mau? Manés, maniqueu, resolveram o problema, admitindo dois criadores que mutuamente se limitavam, perdendo cada um deles o exclusivo da divindade. Mas a divindade não chega para dois. Cindidas, vai-se na amplidão. Foi o que Santo Agostinho viu mais tarde através de Mónica, aderindo ao credo romano. Ele continua, é uma citação de Pascoais. Isto aqui é importante para o que vou dizer a seguir, eu estou quase a terminar. Saltou por cima do mal, eliminando como se gritasse: credo qui absurdo. Com esta frase latina, como esta frase latina despassa o cosmos de les a les e parece vir de além dos astros e ultrapassar os derradeiros corpúsculos de luz ou da matéria. Encontrou nele, Agostinho encontrou nesta passagem, um meio transmissor ou favorável ou simpatizante com o seu enigmático sentido. Talvez o credo qui absurdo corresponda à verdade última das coisas. E citação última de propósito noutra passagem. Quando Agostinho topa com dificuldades, murmura para si: creio porque é absurdo. Bom, o que é que temos que dizer a este propósito? Ora, mesmo Pascoais sinta a necessidade de ressalvar por duas vezes que a crença no absurdo não é tão absurda como parece, página 174 e 337, a verdade é que o credo qui absurdo jamais foi a atitude de Agostinho, nem antes nem depois da conversão que tanto incomoda Pascoais. Este Pascoais inventa aqui o Agostinho que quer criticar qual cavaleiro de triste figura a sonhar gigantes nas colinas de Moinho de Vento. Aliás, Pascoais sabe que tal não é de todo verdade. Isto é, que Agostinho nunca disse credo qui absurdo. Ele sabe isso. Ele sabe isso. E contradiz deliberadamente logo a seguir, depois disto tem uma afirmação que é, ao meu ver, a afirmação, uma das maiores verdades sobre todo o Agostinho. Cito: Agostinho é um filósofo de gênio, antidogmático, inconformável com uma atitude estática e apoiado numa base inabalável e indiscutível. Isto é, Agostinho nunca é isto. Nunca se apoia numa base indiscutível e inabalável. Para Agostinho há sempre possibilidade de discutir. Isto que ele diz é muito verdade. Isto é muito verdade. Só que Pascoais pretende, erroneamente, que esse espírito antidogmático morreu com a conversão à experiência cristã, à ordenação, à elevação do bispo e depois doutor da graça. Compreende-se que o anjo demónio Maranos pretende que sejam as interrogações e não as soluções aquilo que o irmana do jovem Agostinho. Mas é muito desacertado pretender que a conversão matou ou respondeu a todas elas. Incomoda muito especialmente Pascoais a resposta neoplatónica, agostiniana, à pergunta: o que é o mal? Sublinhe-se. Nas perguntas: onde é malum? Quid malum? Etc. Ambos podem ser companheiros. De onde vem o mal? O que é o mal? Ambos podem ser companheiros. Mas com a doutrina da privatio boni, o mal como privação do bem, como resposta à pergunta pelo mal, Agostinho, acusa Pascoais, retira-se os olhos do monstro. Agostinho nega o monstro.
psicólogo das profundidades humanas, onde se digladiam duas almas, um anjo branco e um anjo negro, o bem e o mal são, pois, eternos filhos de Zurvan, apenas dois momentos de um único e mesmo processo metamórfico da sombra ou dessa noite antiquíssima. Agostinho seguiu como pôde a via do pensamento com Platão, Plotino e o neoplatonismo milanês, para quem o mal era steresis, aposia, ausência de ser. Contudo, cito agora Pascoais, pergunta-se ele, o mal é sombra? O mal é sombra. E continua. Agostinho agarra-se a esta ideia salvadora. Logo o bem é luz, mas a sombra, ao contrário do bem, não tem substância própria. O mal em Agostinho não existe. Eis a solução poética para o trágico problema. Solução com que ele não concorda rigorosamente nada. Esta solúcio, evidentemente, não pode ser aceita por Pascoais. O mal não pode desaparecer assim como privatio boni por meio de uma pretensa prestidigitação poética que nos ilude. Note-se que para nós esta operação não nos parece nada poética, ao contrário dos Pascoais, mas completamente filosófica no sentido mais genuíno da palavra. Interrogatio. No Desci Vitate Dei, que não há notícia nenhuma aqui, de facto, depois de tudo o que pode ser dito sobre o mistério de iniquitatis, concluiu Agostinho, depois de tudo o que pode ser dito, doutrina da privatio boni, delicta enim quis intelligit. Mas, afinal de contas, quem é que compreendeu os maus? Quem é que compreende o pecado? Esta não é a solução da privatio boni, é a interrogação que coloca o mal como, diríamos, imprescrutável. Esta interrogação não é poética nem absurda de Desci Vitate Dei. Por isso, afirmar que por causa desta solução Agostinho foi levado para o credo qui absurdum é deliberadamente não querer compreender nem explicar Agostinho. Melhor, é não lhe poder aceitar as razões, e eu acho que pode haver muitas razões nisso. Pode haver muitas razões para não aceitar as razões de Agostinho. É não poder aceitar como verdadeira e sincera a própria evolução intelectual que Agostinho nos relata nas Confissões até à conversão. E essa é a conclusão que Pascoais finalmente tira. O torcular vai até ao fim. Depois da conversão, no verão de 386, Agostinho respondeu e, supostamente, na leitura de Pascoais, matou todas as interrogações, tornando-se um simples defensor do dogma católico. E cito, Agostinho converteu-se. Mas a conversão é uma contradição, um ato trêmulo que hesita entre o sincero e o fingido. No seio da própria verdade, toca ao falso. Qualquer ato intelectual emotivo, ou quente ou frio, representa um conflito entre o pensamento e o sentimento, em que este sentimento parece vencer aquele pensamento. Quem muda de crença por imaginar que estava em erro, como pode confiar no seu critério? Quem se enganou não voltará a enganar-se. É que o gênio solitário de Agostinho é também político. O bispo de Hipona, político, é o bispo de Hipona. O seu destino é salvar a alma e salvar o dogma romano. E interroga-se, por fim, Pascoais. Será que esta nódoa política não empana o misticismo de Agostinho? Mas essa nódoa foi um bispo de Hipona, coluna da Igreja ou do Império Eclesiástico. Assim, o assim é meu, cita outra vez, talvez os outros motivos de caráter político influíssem na sua conversão ou passagem do maniqueísmo persa para o catolicismo romano ou de Roma, tão prestigiosa ainda nesse tempo. Agostinho converteu-se, trocou um certo credo por outro credo, o que não demonstra falsidade ou verdade qualquer deles, mas uma simples deslocação do seu ponto de vista. Fim de longa citação. Assim, com esta conversão política, estou mesmo a terminar, saciou a sua fome de proibir, Agostinho teria saciado a sua fome de sagrado. Enfim, portanto, Agostinho teria morrido, pois quem mata a fome, mata-se. O poeta, ao contrário, nunca satisfaz a fome, o poeta sofre-a. Agostinho quis satisfazê-la, deixou de ser poeta, tornou-se bispo e passou apenas a fazer política celeste. A este respeito, eu devolveria apenas ao autor, parafraseadas, as palavras do próprio Pascoais, que eu acho que ele estava a referir-se à tradução do Ambrosio Pires, 41. De dizer, porque ele recitará que aquilo não foi bem traduzido. E depois diz isto. É caso grave e muito grave traduzir as confissões. Diz ele em relação a isso. Eu digo, é caso grave e muito grave traduzir assim as confissões. A tortura deve ter limites para não desfigurar o rosto torturado. Entre Pascoais e Agostinho revelam-se finalmente duas ordens de argumentação e fundamentação que são irredutíveis e incomensuráveis. Pascoais pode dizer o que diz,
que Agostinho procura justificar a moral do rebanho, do formigueiro ou da colmeia, sob o nome da minha doçura, página 138 e 85. Mas tem de tirar graves consequências quanto ao caráter moral do próprio Agostinho. E é verdade que, de algum modo, a certa altura, Pascoais acaba por as tirar de viés no último capítulo, quando diz que Agostinho, católico, bispo de Hipona, integrado na nova organização eclesiástica, ganhou a bem-aventurança, mas apocou o interesse dramático ao poeta. E afirma aí, que ele afirma que Agostinho diz, é preciso que o falso se torne verdadeiro. Ora, eu pesquisei muito estas passagens, algumas o seu professor indicou-nos, clarissimamente. Esta, que está no final, não há referência dela. Eu pesquisei, aparecem 58 passagens na obra de Santo Agostinho, onde Agostinho relaciona o falso com o verdadeiro. Nunca aparece esta referência. Nunca. Ela podia ser defensável fazendo um juízo geral na evolução intelectual de Agostinho, na passagem do manicaísmo, etc., até o cristianismo, e, portanto, podia ser defensável como leitura de Pascoais relativamente a Agostinho. Agora, que Agostinho alguma vez diga isto, nunca o diz. Nunca o diz. E vê-se por isso que Pascoais não leu, por exemplo, não podia ter lido, nem o De Mendacio, nem o Contra Mendacio, onde justamente o meu amigo Prisciliano, o seu amigo Prisciliano, lá estaria, e que seria a grande ajuda para ele. A grande ajuda para ele. Muito obrigado.